Na aula de hoje, iremos ver com um pouco mais de profundidade a função drawImage. Aqui nós temos um código utilizando a função drawImage como já vimos em exercícios anteriores, onde nós temos a imagem que vai ser exibida no canvas e a posição x e y dela. Essa imagem é uma das duas que nós usaremos nesse exercício, cidades3.png e monstros4.png. Ao exibirmos a imagem, temos o seguinte resultado. Basicamente, dentro do canvas, temos a exibição. Este é o recurso de drawImage que nós já vimos. Mas não é assim que nós queremos utilizar estas imagens dentro do jogo. Vamos então ver uma outra opção em outros parâmetros do drawImage. Inicialmente, começaremos colocando, além desses dois parâmetros que nós já conhecemos, a posição x e a posição y, nós vamos ver o tamanho em largura e altura da imagem destino. Isso não vai nos fazer exibir da forma como nós queremos, mas vamos observar mesmo assim. O que nós tivemos aqui? Nós tivemos efetivamente exibido em 64 por 64 pixels, mas nós tivemos a imagem original distorcida para caber nesse espaço. Não é exatamente isso que nós queremos. A função drawImage tem um conjunto a mais de parâmetros. Nós podemos utilizar, além da imagem ser exibida, além dos 4 parâmetros que definem a posição x e y, onde vai ser exibido, e o tamanho em largura e altura em pixels que vai ser exibido, também de onde será exibida essa informação. Aqui eu estou dizendo que na imagem original nós iremos pegar de 0, 0 até 64, 64, e iremos exibir de 0, 0 a 64, 64. Agora sim teremos aqui aquilo que nós buscávamos. Da imagem original, que vinha até aqui, nós cortamos do 0 ao 64 e exibimos de 0 a 64. Vamos mostrar mais alguns exemplos para tornar isso mais claro. Nós temos aqui, por exemplo, de 0, 0 a 64, 64, no destino 64, 64, com a mesma altura e largura. Agora nós estamos exibindo não mais em 0, 0, mas em 64, 64. O que se torna interessante agora é vermos alguns recursos disso. Se no destino nós não tivermos o mesmo tamanho do que nós temos na fonte, nós estamos dizendo que essa mesma imagem de 64 por 64 vai ser exibida de 0 até 32, 0 até 32. O resultado é que nós temos a mesma imagem exibida agora em 0 a 32, reduzida pela metade. Fazendo até 128, nós temos o oposto, ela exibida ampliada. Agora, o que realmente se torna interessante, útil para nós e é particularmente poderoso do recurso de drawImage, desses parâmetros, é que nós podemos mexer na fonte, por exemplo. Vamos, em vez de botar 0 aqui, 128. Observa que largura e altura, tanto na fonte quanto no destino, são iguais. E estamos exibindo no canto esquerdo. Então, estamos exibindo no canto esquerdo, sem distorções para aumentar ou diminuir, mas não estamos pegando 0, 0. Estamos pegando de 128, 0. O resultado disso é que nós temos outra imagem. Vamos mostrar alterando novamente para tornar mais claro. Vamos exibir a imagem original para entendermos o que está acontecendo aqui. A imagem original era essa. Se nós pegarmos da fonte não 0, 0 até 64, 64, mas 64, 0 até 128, 64, 64 e 64 de tamanho, em vez de exibir esta imagem, estamos exibindo essa, e se usarmos 128, estamos exibindo esta imagem. Aqui, para tornar mais prático, estamos agora utilizando com parâmetros. Estamos dizendo dimensão cidades é igual a 64.
Na nossa grade, nós usamos 32 pixels no jogo como a unidade padrão. Mas como as cidades ocupam 2 por 2, para simplificar, vamos dizer que a dimensão das cidades é 2 vezes o tamanho da dimensão da grade. Mantendo essas variáveis, fica fácil, por exemplo, no futuro, trabalharmos com 16, 64 ou qualquer outro tamanho de pixels. Aqui, então, estamos fazendo o seguinte, dizendo que 2 vezes dimensão cidades, ou seja, 2 posições para a direita, 0 no y, porque estamos usando uma imagem apenas numa linha, e estamos dizendo que o tamanho dela será a dimensão cidades, que a posição será tantas vezes a dimensão, se nós quisermos fazer em posições de 32, se quiséssemos fazer em posições de 64, poderíamos usar a dimensão cidades, e que o tamanho do destino também é dimensão cidades. Estamos na prática fazendo a mesma coisa do exemplo anterior, apenas de uma forma mais prática de utilizarmos. Por exemplo, aqui temos esta imagem. Se nós trocarmos aqui para 1, temos outra imagem. Se trocarmos para 3, temos outra imagem. E aqui, se mudarmos as posições em x e y, estamos movendo a imagem para outra posição na grade. Vamos olhar também uma outra imagem, o imagem monstros, que é basicamente outro arquivo aqui, o monstros4.png. Esta é outra imagem aqui, com imagens de 64 por 64, e vamos, por exemplo, exibir uma dessas imagens. Observando aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, a coluna 5, e descendo 0, 1, 2, 3, 4. Ao exibirmos 5 vezes dimensão de cidade para a direita, 4 vezes dimensão de cidades para baixo, o que nós temos, basicamente, é a exibição de outro elemento. Então, nós podemos ter um conjunto de imagens que irão construir nosso jogo, todas num único arquivo ou em alguns arquivos JPG, e utilizando o drawImage e esses índices, podemos pegar cada um dos elementos daquela estrutura. Jogos, tipicamente, por simplicidade, colocam uma série de imagens, ou de movimentos de um personagem, ou de variações de um terreno, ou de tipos diferentes de personagens, numa única imagem em que você navega por ela, por exemplo, utilizando o drawImage e dessa forma, e em outras ferramentas utilizando funções semelhantes, para escolher qual dos segmentos daquela imagem você vai usar para compor aquela cena. Então, este arquivo está disponível para vocês, é o drawimage.html, dentro do curso. Baixem ele, mexam um pouco nos drawimage, tenham naturalidade em entender como acessar, como mexer em imagens. Você pode, inclusive, baixar outras imagens gratuitas da internet. Nós temos referência a alguns desses sites no curso. E trabalhar com drawimage para começar a trabalhar com isso. Na próxima aula, mostraremos como fazer a simulação do movimento de um personagem andando de um lado para o outro, usando exatamente o recurso de drawImage com segmentos de imagens.